Tá aí, boa tarde, mais um clube. Falar um pouquinho aqui hoje sobre licenciamento, falar um pouquinho no geral, um pouquinho de ServiceNow, nada comercial não, vai ser um, vai ser mais técnico que comercial. Então, sei sim sobre o valores tudo, mas não é um assunto para esse clube não. Se estiver buscando sobre valores, vou comentar aqui um pouquinho também e falar como possibilidades de você descobrir alguma coisa e como faz. Enfim, estamos chegando aí na release Vancouver. Já falamos aqui, já publicamos alguns vídeos sobre isso. E estamos próximos, já está aí. Não sei quem publicou, procurou aí nas PDIs, né? Para os desenvolvedores já estão disponíveis para você fazer o upgrade da sua release e começar a descobrir o que tem de novidade ali. E vai estar disponível aí para o público em geral, né? Para os clientes em geral, em meados de setembro ali, quando realmente migra de versão. E lembrando, vou voltar aqui, a ServiceNow sempre deixa somente 3 releases disponíveis, né? Isso significa que em meados de setembro, a release de San Diego aqui, que foi publicada em março de 2022, já está aí no fim da sua vida. Aí. Já seria o fim do suporte. É isso que significa. Então são sempre 3 aí para quem não conhece, para quem não sabe, nunca ouviu, seria aí a Tóquio, tá, e Vancouver que estariam disponíveis. Ele sempre mantém 3 releases como suporte. Esse é nosso diagrama aí de produtos. Já falamos sobre isso também. Deixando aí nos links aí também na descrição do vídeo, onde está o vídeo onde falamos sobre os produtos aqui. Sempre comento que é bom saber sobre esse assunto. Aqui onde consegui aí informações, né, sobre o ServiceNow, Now Learning, Developer, deixei no vídeo que está falando sobre isso, também deixei os links ali do, desses sites aí, mas se botar no Google também vai encontrar. E esse aqui é a nova cara ali do System Administrator, quem está buscando o CSA aí, procura buscar fazer aí lá naquele vídeo. Comentei também, tem um link ali para você fazer. O link vai mudando, né, também. Conforme vai mudando a release, na hora que for publicada a Vancouver, provavelmente esse link muda. E porque o treinamento é atualizado pela ServiceNow. Aqui algumas coisas que nós comentamos aí, também tem um vídeo separado aí, separei os vídeos do último clube sobre a release Vancouver, e uma das coisas muito interessantes que veio é você escrever ali da forma como você escreve, é a forma como ele vai colocar ali, te apoiar para fazer a sua codificação. Enfim, como falei, vamos falar sobre licenciamento. Eu não sei aí quanto cada um conhece, mas buscando aqui para montar o vídeo, encontrei algumas definições. Por exemplo, esse professor aqui, ele montou um pequeno diagrama, os diagramas foram sendo aperfeiçoados. O professor é o Tchau aqui, tá? Ou se aquele é chinês, seria Tsao, né? Que eles falam. É, mas, de qualquer forma, nós temos aqui, né? Ele separou em softwares livres e softwares que não são livres e foi separando aqui o diagrama dele. Vou falar um pouquinho, né? O que é o software livre, ou sei lá, de repente freeware, mas também esses conceitos são um pouco diferentes muitas vezes. Mas enfim, de maneira geral, um software livre é um software que você tem permissão de copiar, permissão de usar, distribuir. é, Na maioria das definições é sem modificações, né? Você pode usar gratuitamente ou
por um preço, né? Alguma coisa um pouquinho diferenciada, algo como um Linux, por exemplo, ou Firefox. Muitas coisas têm o, o licenciamento gratuito. Então, esse freeware, vamos dizer assim, né, não é como eu disse, né, não é uma definição muito clara, mas a maioria das vezes sim é um software livre. O Chrome seria um outro exemplo, tá? É um software livre. Ou se tiver o próprio Android é um software gratuito, vamos dizer assim, o sistema operacional gratuito como o Linux, né? Por isso que ele é vastamente utilizado. E aí, muitas vezes, ele é de código aberto. E aí, o que acontece, por exemplo, se você for falar de Android, você pega a Samsung que tem o seu próprio Android, né? Tem a sua própria compilação. Ele é um código aberto, você pode compilar da sua maneira e reutilizar ele. E ainda continua num conceito de software livre. Você podia falar também, por exemplo, o Apache, que também foi reutilizado em algumas maneiras. Então, quando você fala em Apache, ele, por exemplo, o Tomcat veio do Apache também. Então, também é uma recompilação do mesmo. Ou o próprio Firefox também, que é o browser que foi reutilizado em algumas vezes. Tudo isso são softwares livres. Ops, desculpe, voltei aqui. Nós temos também esses que eu estava falando, né? Que são softwares, quando ele foi reutilizado, é o software que a gente chama de código aberto, tá? E software de domínio público, eu posso fazer alteração ou não. Essas definições não são tão bem claras, mas é o que é mais aceito, tá? O que está mais próximo. Só para a gente diferenciar aqui os licenciamentos, para a gente chegar lá no certo final e ter uma ideia do que nós estamos falando. Então você pode, o que eles chamam de copyleft, né? Você pode, às vezes você pode modificar uma parte ou uma grande parte dele com restrições ou sem restrições. Aí nós temos licenças, por exemplo, um software bem conhecido é o BSD, né? Que, que é um sistema também que foi desenvolvido pela universidade, né, da Califórnia, é o Berkeley Software Distribution, por isso que ele é BSD. E nós temos diversas siglas, né, que a gente comenta no mercado, por exemplo, GNU, que é uma licença pública geral, você pode usar, pode aplicar, como por exemplo do copyleft a um programa. Então tudo isso vai somando aí, coisas estão mais utilizadas, né? Hoje em dia, o freeware, shareware, que tudo isso, né? Freeware é quando você está meio que livre ali para usar, né? Então, assim, por que que fala assim? Ah, porque também pode entrar no o freeware lá no quando a gente falou de software livre, que eu estava comentando. Qual é o shareware? Estou falando de novo porque está ali embaixo, tá? É, e o shareware, você tem uma permissão de redistribuir. Aí dá para ver como é o limiar aí é muito pequeno e muitas vezes tem definições não tão claras. Podemos dizer como shareware WinZip, por exemplo. Nós temos também o que, sei lá, você pode chamar de software, cada um tem um nome também, né? Privado ou software proprietário, é quando você desenvolveu lá. É, ou alguns também chamavam no passado aí de software house, né? O que aquele foi feito na sua casa. Então, eu desenvolvi um software para minha empresa, estou lá. Antigamente a gente falava para locadora, né? E coloquei lá na minha locadora meu softwarezinho, na minha padaria, coloquei meu software e ele é meu e eu vou usar ele da forma como eu quiser. Ele é totalmente meu. E os softwares comerciais também, que aí é a distribuição. Aqui entra, por exemplo, o ServiceNow é um software comercial, ele é vendido. Quando a gente entra, por exemplo, em aplicativos, a gente está começando a falar em outros termos que não existiam aqui quando foi criado esse diagrama, por exemplo, como freemium. O que é freemium, né? Eu tenho uma versão gratuita, mas eu também tenho uma versão paga que ele te dá um poder maior de uso.
Então isso aí está sendo bastante comum, né? Eu te dou um início ali do poder do meu software, uma parte é gratuita, mas se você quiser usar outros recursos, você vai ter que pagar. Por exemplo, um Dropbox, um WordPress, são exemplos disso. Como faz o Dropbox, por exemplo, para fazer isso, ele te dá um pedaço ali do armazenamento, mas se você quiser um armazenamento maior, você vai ter que pagar. Simplesmente é isso. Dá um início e depois você tem que pagar pelo resto. Por isso, Premium. É, tem agora um termo que chama Donationware, que é o pagamento opcional. Você pode usar lá, tem alguns sites aí, alguns já conhecem, eu não, o que eu, o que eu mais uso aqui é um chinês. Se você tiver vontade de doar algo, você vai lá e doa ou não. É, por exemplo, qual que seria um exemplo que me veio à cabeça é a Wikipédia. Você pode usar, mas eles constantemente deixam ali a mensagem para você, se você usa, se você gosta, fazer uma doação, porque é um software que não existe um pagamento. Como é que eles mantêm isso? Através de doações. Aí tem um termo, né, que é Negware, que ele vai sempre lembrar o usuário para comprar a licença do software. Tem um outro termo que chama Demoware, você tem uma versão de demonstração e aí você tem ali o que a gente também chama, por exemplo, o trial, né? Você tem um início que você pode testar o software e você poderia usar. E tem o adware, o pessoal está comentando, esse aí é o que muitos não gostam, fica mostrando um monte de anúncio ali para você ver. Para quem não sabe, AD em inglês é anúncio, tá? Então, ele fica mostrando um monte de propaganda para gente, para você utilizar o software. Aí também, como é que esses softwares trabalham? Ok, falamos sobre os tipos ali, mas quais são as métricas, né? Até como é que é isso, né? Como é que isso funciona? Como é que isso é separado? Ficou escrito errado ali, infraestrutura, mas ok. Tem algumas divisões, que é um pouquinho da divisão, né? Vamos dizer assim, pode ser por cliente, por usuário, por capacidade, né? Por role, por tipo do papel que você usa ali. A licença pode ser concorrente nomeada, que está em cima, né? Que seria o client user. Também usamos essa forma, ou por métricas da própria companhia, ou por licença de uso. Vamos lá, falando mais especificamente, né? Vamos começar aqui na esquerda aqui, né? Quando eu falo em cliente, né? Eu tenho um número de usuários ou número de device. Pode ser que quando ele fala device, pode ser o computador, mas também poderia ser um telefone, um tablet, algo assim, tá? Então ele pode ser por usuário, quer dizer, usuário, ou pode ser um usuário nomeado mesmo, tá? Isso existe. Essas formas de diferenciar. Tô falando tudo isso para a gente chegar na forma como é licenciado o ServiceNow e que até concorrentes usam. Por exemplo, já trabalhei com um software concorrente que era nomeado. Preciso saber quem é o analista. Ele vai dizer exatamente, olha, o Thiago é o analista aqui que vai usar. Se você tirar essa pessoa, você teria que nomear o exato nome da outra pessoa que iria substituir aquele licenciamento. Ou ele pode ser por usuário. Que no fundo aqui é o que nós temos ali, uma combinação, né, de usuário e role dentro do ServiceNow. Vamos chegar lá depois, tá? É, ele pode ser, quando eu falo em usuário aqui, ele pode ser por usuário, mas ele fala por usuário concorrente. Então depende como você usa. O que quer dizer isso? Quantos usuários estão logados naquele momento, naquele sistema. Então isso muda tudo. Pensa assim, o João acessou, o Fábio acessou, então são dois usuários. Se um sair e entrar um terceiro, continua contando dois. Acabou. Então você tem duas licenças.
Isso é o usuário concorrente. Porém, se fosse aqui em cima, seria um 3 de qualquer forma. E aí você tem diferenças de preços, obviamente, de acordo com esses tipos aqui. Aí você tem, por exemplo, o tipo de máquina, isso aqui é muito comum, é, ou mesmo corda de CPU, isso aqui é muito comum em banco de dados, né? Que você tem separação, por exemplo, você pode comprar um banco de dados que seja por usuário, ou você pode comprar um usuário que seja por o banco de dados, e licenciar ele por core. Aí mesmo quando a gente fala em software lá, vamos dar outro exemplo para ficar mais claro isso aqui, né, dessas diferenças todas. Você tem lá o software, por exemplo, vamos falar de Microsoft, que todo mundo conhece. Você tem, você tem o seu Word aí, você pode ir lá comprar uma caixinha lá, que a gente fala, hoje em dia nem vem mais, né, a caixinha não vem nada, para quem não sabe. Você tem que baixar do site, aí você baixa o seu software, é a sua caixinha, você tem a licença só para você, mas em grandes corporações, não importa qual você pensou aí nesse momento, é, você pode ter certeza que a grande, imensa maioria das grandes corporações tem uma licença de volume com a Microsoft, por exemplo, para licenciar o seu Word aí, e aí ele paga pelo que está instalado no parque dele. Seria quase como uma, vamos dizer assim, uma licença flutuante, né? O que você tiver nesse momento que está instalado em uso, você paga, o que não está instalado em uso, você não paga. Então, você tem direito a instalar o quanto você quiser e vai pagando pelo seu uso. Aí você tem métricas que seria, por exemplo, quantos empregados você tem, né? Quantos funcionários você tem trabalhando dentro da companhia. E você paga por isso também. Ou você tem aqui, quando eu falo aqui, por exemplo, por role, vou dar esses exemplos lá, é, é muito comum em ERPs, né? Em softwares de projeto também é muito comum. É, você tem diferenças entre quem é o usuário de projeto ou quem é o gerente de projeto. Então você tem bastante diferenças aqui, aqui também vai, claro, você tem o usuário, mas você tem o usuário baseado na role, tá? Quando eu falo usuário, porque é lógico que o usuário é uma pessoa, mas no fundo você tem separado por role. E você tem o uso, então você paga se você usar, se não usar, não paga. Seria algo como eu comentei antes aí do Dropbox, né? Se você está usando o espaço, você paga, se não está usando, não paga. É claro que tem ranges, é, se você está acostumado a administrar aí alguma nuvem, isso aqui é muito comum, que você paga pela máquina que está ligada e não paga pela máquina que está desligada. Você paga pela memória que você colocou na máquina que está ligada e pelo espaço da máquina que está ligada. E se tiver tudo desligado ou se tiver menos recurso, você não paga. Se tiver, quando você fala em nuvem, se tiver mais software dentro da máquina, você paga pelo software dentro da máquina e assim vai. E aí nós temos alguns modelos de nuvem, né? Por que que eu cheguei aqui, né? Por causa do posicionamento da própria ServiceNow. Esse diagrama aqui foi feito aí provavelmente pela Microsoft, não encontrei exatamente a origem, por isso que eu não pus aqui, mas em todo lugar está referenciando a Microsoft, uma definição deles, mas o que importa mesmo para nós aqui, o que eu quero falar é o que está aqui em cima, tá? O que que nós temos? Normalmente nós temos o que a gente fala, que é on-premise ou SaaS, que a gente engloba tudo isso aqui, tá? Quando a gente fala, ou tá na nuvem, né? Isso aqui, ou ele tá na minha casa aqui. Eu tenho o direito de instalar no meu computador. Então imagina que, falamos do Word lá, imagina que eu estou usando o Word na minha máquina ou estou usando o 365, está totalmente na nuvem, não tenho nada na minha máquina e eu só uso na nuvem. Então você tá para cá. Então essa é a grande diferença. E aí por que trouxe esse diagrama? Vamos lá, acho que todos conhecem aí, normalmente quem está
na audiência e sabe o que é. É infraestrutura, né, que você tá, não tem nada a ver com a sua parte aqui, né, de software, só tem a parte com a infraestrutura, então você tem a rede, a máquina, tudo que você precisa, armazenamento, né, que tá aqui, tudo que você precisar de infraestrutura, ele tá ali como serviço para você. Por isso que é o IaaS, tá? E aí nós temos uma plataforma que é o que você tem tudo, inclusive o software, mas a plataforma aqui, segundo a Microsoft, ele não cuida nem da aplicação nem dos dados, que é exatamente o que nós temos e como se posiciona a ServiceNow. ServiceNow é considerada uma plataforma as a service. Isso aqui é administrado pela companhia e todo o resto aqui é administrado pela ServiceNow. E aí nós temos totalmente o SaaS aqui, que eles administram tudo própria, pelo próprio fornecedor. Aí no caso aqui a referência é Microsoft. E como curiosidade aí, para quem não sabe, por que que eu não tive nenhum pudor aqui falando de ServiceNow trazer a Microsoft? É simplesmente porque a própria ServiceNow tem um grande acordo, põe aí, busca aí na internet, com a Microsoft, é exatamente aonde está hospedado a sua instância. Ela está na Microsoft. É um acordo mundial aí, todos os servidores que vocês têm aí, então o que você estiver acessando aí tá dentro do que a gente fala de Azure aí, Azure, se você preferir, tá lá dentro da nuvem da Microsoft, é lá que está hospedado tudo isso. Então nós só trouxe aqui de novo, né, um outro diagrama, pequena diferença aqui, então nós temos a plataforma, então toda a rede, o armazenamento, servidores, sistema operacional, tudo isso está lá com a, a Microsoft. Ok, maravilha. Então nós temos dentro da ServiceNow, né? Chegamos aqui no ServiceNow e vamos falar, como eu disse, mais tecnicamente. E eu vou chegar no valor aí. Se você está querendo saber alguma coisa, eu vou comentar aqui só um pouquinho. Não vou falar do valor, mas é exatamente o nosso caminho, tá? Então nós temos aí dentro do módulo, tem um módulo ali do ServiceNow, para quem às vezes você não tem acesso, mas se você é um administrador aí, um desenvolvedor, você tem acesso, tem um Subscription Overview, vou mostrar aqui, você consegue administrar suas licenças. Normalmente em instâncias não produtivas, a gente não consegue ver muita coisa, mas na instância produtiva que a gente vê o licenciamento. Então, basicamente, nós temos a licença por usuário, que é o que eu estava comentando ali atrás. O usuário seria o role ali que eu mostrei, né? Se você for falar, por exemplo, no ITSM, no IT, você tem a role IT ali, é como nós licenciamos, como a ServiceNow licencia o software. Então, quantos usuários você tiver marcado como um usuário ITIL, ele vai ser licenciado. Só um exemplo, tá? Tem outros lá dentro do diagrama dos produtos, você tem outros licenciamentos que são por usuário também e tem diferenças, até mesmo, por exemplo, quando a gente fala ali no SPM, o antigo ITBM, tem diferenças também é, de uso pelas roles, tá? Aí por capacidade, então quando falamos por capacidade ali, estou falando do quê? De dispositivos, então quando falo de dispositivo, obviamente, nós estamos falando do Discovery. Isso é outro tipo de diferença de licenciamento que tem. Aí, de uns anos para cá, a ServiceNow identificou aí a necessidade. Existem as licenças de uso irrestrito, que significa que não há nenhuma restrição de uso, que significa que eu posso usar todos os produtos. Isso é feito para grandes corporações. É assim que é feito esse tipo de licenciamento. Não existe, é autorizado, designado, é determinado e restrito o que você vai usar. E aí você pode usar e está em conformidade, tá? Eu não falei, mas comentando um pouquinho aqui, quando a gente fala em conformidade, nós estamos falando do software compliance, inclusive é um dos produtos
que a ServiceNow oferece. Que aí você consegue fazer o licenciamento, observar o licenciamento de todos os softwares da sua corporação. Aí tem por indicador, né? Quando nós falamos em indicador, o licenciamento, nós estamos falando do Performance Analytics ou do PA, como a gente comenta aqui, e você vai também fazer isso. E o último ali, o ilimitado, ele está falando, não, não tem a ver com irrestrito ali de cima, né? O ilimitado, a ServiceNow está comentando mais dos aplicativos que estão na loja da ServiceNow, lá na ServiceNow Store. Então você pode licenciar um aplicativo específico e aí vai depender do que está lá. Tem as licenças do próprio aplicativo, tá? Então esses são os tipos de licença dentro do ServiceNow. Ok, mas é, falei de custo ali. Como é que eu sei quais são as minhas licenças, qual é a minha licença, qual é a restrição da minha licença? Pode fazer uma pesquisa aí, entra ali no. Tem bastante perguntas sobre isso no fórum. Não tem outra maneira. As licenças sempre mudam, não é exclusividade da ServiceNow. A Microsoft, ao longo dos meus anos de carreira aí, já mudou diversas vezes. É, oferece diversas formas de licenciamento. Os outros fabricantes, a ServiceNow não é diferente. Então, a maneira mais correta aí de você saber o que está exatamente para você, qual é o preço, qual que é tipo de negociação, qual expansão, você tem aí sempre provido pela ServiceNow, o seu gerente de conta, faça a pergunta para ele, por favor, ele é que vai te responder corretamente o que é específico para cada um de vocês. De novo, nós estamos falando tecnicamente aqui, sim, sabemos do preço, mas cada um esse não é o escopo aqui, nosso escopo é só técnico, cada um tem um tipo de negociação diferente. Até porque, obviamente, quanto mais você comprar, provavelmente vai ser melhor sua negociação. Então, o que nós temos de diferença, né? Ali, né? O compliance, você precisa estar sempre, quando a gente entra ali, né? Que já é técnico, tá, pessoal? Quando a gente entra no subscription ali, você vai ter o poder de ter a visibilidade, você sabe o que você está usando, você sabe quem está usando, como está usando, então isso deixa totalmente transparência para o seu time, para sua corporação, e te dá flexibilidade de crescer ou é, diminuir o uso conforme sua necessidade. Então isso muda bastante aí para nós, tá? O que eu quero dizer ali? Quando eu falo compliance, né? Você vai estar sempre em conformidade, então você não tem nenhuma crise de chegar a ServiceNow e falar assim, poxa, você ultrapassou o número de licenças. Você consegue ver. Está sempre em compliance, você vai conseguir ver exatamente o que está ali de licenciamento. Você não vai ter custo inesperado. Quando eu falo em custo, ok, a ServiceNow é uma plataforma em nuvem, então eles conseguem ver constantemente. Eles vão entrar em contato com você, vão conversar quando você tem. Mas se você falar em outro software, existem auditorias aí. No passado já foram bastante famosas com, até com multas inesperadas para grandes corporações. Então, isso evita que você tenha um custo inesperado de algo que você não saiba o que é. Então, essa parte aqui dentro da ferramenta é bem transparente e você consegue saber e planejar isso proativamente, até sabendo, por exemplo, que você está crescendo o uso. Imagina que, claro, toda corporação quer crescer, então, portanto, o esperado é que, sei lá, imagina, a empresa quer crescer, quer dobrar de tamanho em 1, 2 anos. Ele tem expansão, tem investimentos, investimento externo, externo, é, formas de fazer isso que, se você crescer, você precisa de mais recursos de software. E aí você sabe como fazer isso e vai lá conversar com a ServiceNow para adquirir mais licenças. Então,
uma coisa importante aqui, técnica, é que ali nós sempre mostra ali os produtos, né? Essa é uma pergunta que fazem bastante. E, por exemplo, eu comprei o ITSM, eu posso ver aqui o que, que tem dentro do SPM, dentro do GRC ali, o IRM, o que que, o que que existe ali dentro, se eu posso usar? Sim, pode. Você pode instalar na sua instância de desenvolvimento. Nenhuma, nenhuma instância de desenvolvimento tem custo, tá? Mas como é que funciona isso? Antes da Quebec não havia nenhuma restrição para licenças de não produção. Isso nós estamos falando antes da Quebec. Agora você pode usar os plugins, né? Embora não tenha comprado ainda, mas a ServiceNow vai deixar claro ali, vai deixar mensagens de aviso que você não possui a licença sobre aquele plugin que você instalou de licenças não produtivas. Tá? E tem que ficar atento até para não instalar nada que não tem licenciamento em ambiente produtivo. Mas você pode sim testar e, e verificar se atende a sua necessidade futura aí dentro da sua instância não produtiva. Esse assunto é tão antigo, deixei aqui o post aqui que eu fiz no passado, aí, em 2018. O pessoal sempre pergunta como é que faz, como é que vê os detalhes da licença, o que que eu estou usando. Então deixei aqui, botei o URL curto aqui. Talvez no futuro vai sumir, mas a gente tenta colocar de volta aqui dentro do possível. É um post lá na comunidade, mas se você procurar pelo título aqui, você também vai achar no Google, tá? Então procure lá, aqui está detalhado como fazer, algumas dicas deixar lá no final também. Como é que eu chego? Vamos lá, como é que eu chego na subscrição? É, nós temos, não existe um plugin, tá? E aqui para você chegar aqui, você precisa ser o administrador ou ter um plugin. Vou mostrar aqui, ou plugin não, desculpa, ter uma role específica. Então qualquer administrador pode olhar as métricas, né? O overview aqui, que é essa telinha aqui. Não, você vai ter ali ver qual software você tem. Aqui já mostra alguns, né? Por exemplo, o HSM, esse aqui já está uma imagem nova. Pode ser que você tenha, por exemplo, tem clientes aqui, essa licença aqui, o stakeholder, que é o aprovador, tinha a licença de approval aqui antes. Então, se você é cliente há muito tempo da ServiceNow, aí provavelmente você vai ver dois aqui, mas a segunda licença na verdade já não existe mais, né? Deve estar com a data de vencimento aqui, ó, já ultrapassada, tá? Isso pode acontecer aí para você. Para você acessar, você precisa da role, então aquele menu ali, né? Deixa eu voltar aqui. Esse menu aqui, ó. Quando eu venho aqui nesse menu, qual é a role que tá lá? Tá a role aqui, ó. Use de mim. Lembra que eu falei que ia comentar da role, né? Como é que eu faço isso, né? Se eu quiser que eu tenha, por exemplo, alguém é, de custos aí, de compras dentro da empresa, me apoiando a utilizar aqui e verificar se eu tenho custo, se eu vou passar o custo. É, administração de roles, para quem não conhece, eu sei que é simples, mas pode ser que a pessoa não conhece, eu resolvi trazer aqui. Você tem que buscar o usuário, né? Eu mesmo não vou pelo menu, mas eu trouxe aqui, ó, eu vou lá, você pode fazer aqui, para quem não sabe, sysusers.list, sysuser.list, e ele vai trazer a lista da mesma forma, você vai entrar lá, vai achar o usuário, ou como está aqui, né, você cria, por isso que eu botei aqui, quando novo, né, isso aqui eu copiei sim da documentação, não é, não é diferente. Aí peguei um usuário qualquer aqui, peguei o Abraham Lincoln lá da instância de demonstração. Você clica aqui em editar, né? Tem as roles, clica em editar, quero colocar a role. Vou procurar o, a role que eu desejo adicionar, nesse caso o usejo de mim. Ela vai aparecer aqui embaixo, eu clico para cá, ela vai vir para cá e eu clico em salvar. Eu não trouxe a imagem, mas daqui vem para cá, tá? Aí eu tenho algumas propriedades, né, que vai mostrar ali a propriedade de configuração ali, tá, o threshold de 90. Então, isso aqui vai mudar as cores ali, vão mostrar o 90 é o limite de cores, né? Vamos mostrar o limite de cor.
ali para vocês. E aqui eu tenho o meu cheque ali para saber se qual que é o modo que eu tô, né, de observar. Ele vai, vamos dizer, o warning ali, ele vai permitir a ativação do plugin, o enforce ele vai ver como se comporta em produção e a ativação do plugin nessa instalação, se vai falhar ou não. Precisa ter uma licença válida. É por isso que é da mensagem que comentei lá atrás, tá? Aí aqui, meus produtos, trouxe aqui, né? O que que eu adquiri, ó, lembra? A data de início, como eu disse lá, se já venceu, eu ponho aqui a data de vencimento. Ele vai mostrar se está alocada. Aí aqui o verde, certo? Indica que está certo. Aqui a imagem pode não ser muito boa, mas imagina que ó, dessas 50 aqui, eu tenho duas aqui, 5, entendeu? Então isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui, eu estou verde, estou menor do que o limite. O amarelo eu não trouxe aqui, tá? Eu comentei, mas existe o amarelo, o vermelho significa que ultrapassou. Aqui está zero, aqui está 120. Então você já passou o seu limite aí de, de utilização. Então, voltando aqui na tabela, né? Tem aqui os. Cadê a tabela? Tá na outra. Vou voltar aqui para ver. Bem, não lembro não. Mas vamos para a próxima. É, falando na tabela, né? Dentro do licenciamento, aí lembra que eu comentei lá que você precisa perguntar para o seu gerente de conta, né? Antes tinha, eu não tenho informação aqui atual, mas antes tinha, pode ser que tenha para você, pode ser que já acabou, mas andam me informando que isso aqui morreu, mas de qualquer forma é bom ficar atento aí com os licenciamentos e como eles funcionam. Nós temos, no fundo, na subscrição, nós temos dois tipos de tabela, né? Nós temos a tabela que é customizada e a tabela que é da aplicação. Se você customizar uma tabela, significa que você tem um limite. Tinha um limite, por exemplo, no ITSM era 50 tabelas. Então, a partir do produto do ITSM, você tinha 50 tabelas que você poderia customizar e utilizar adicionais. Tinha limites de campos. Tudo isso tem que ser consultado aí, caso você esteja criando na sua instância. Não pode ficar criando tabela torta e à direita aí, que isso pode gerar um custo para a sua empresa. Então, isso tem que ser atento. E como informação aí, esse sempre foi e continua sendo tabelas estendidas da própria CMDB, não tem custo. Entende-se que você está criando um, um tipo de aplicação a mais aí. Imagina que, por exemplo, ali dentro do ServiceNow, no CMDB, não existe um tipo de tabela, um óculos, por exemplo, que são appliances novos aí que são devices novos que estão surgindo aí no mercado, né? Esses tipos de devices novos, um dia vão ter que ser criados ali uma nova tabela para você fazer o gerenciamento. Mas ok, chegando nos finalmente, né? Qual que é a melhor prática, né? Comentei ali no início. A melhor prática é você gerenciar. Gerencia a licença, entra lá, vamos voltar na telinha aqui. Entra aqui na telinha, procura, vê se tá licenciado, se não está licenciado. Você tem que entrar isso aqui. Se não conseguir entrar diariamente, entra toda semana, todo mês, mas procura aí entrar e buscar aí se você está dentro do licenciamento, se está chegando próximo do licenciamento, para informar tanto a companhia quanto a ServiceNow da nova necessidade. Algo que já fizemos muito para não atingir o limite de licenciamento é remover o inativo. Como é que a gente removeu o inativo? Nós criamos aí rotinas que daí depende do escopo de cada empresa aí, normalmente foi de 3 a 6 meses, tá? De onde vem esse número 3 a 6 meses? No Brasil a gente tem férias de um mês, então você botar um mês lá, você vai começar a remover centenas e centenas de pessoas sem necessidade, né? Que ela precise da licença ainda. Se você remover
a licença de um usuário que não está usando, né? A gente remove o inativo, mas nós estamos falando do uso, né? Você tem lá dentro do ServiceNow o campo last login, tá? Dentro do usuário. Então é esse campo que eu estou falando. A gente olha esse campo quando foi o último login. 3 meses atrás, significa que a pessoa, embora o usuário esteja ativo, não usa mais a licença. Pode ser que mesmo dentro da companhia ele não tirou férias, nada, mas ele não use mais o ServiceNow porque ele migrou de área, por exemplo. Então ele não precisa mais daquela licença. E os 3 meses tem a ver, de 3 a 6 meses tem a ver com isso. Imagina que uma mulher teve um filho aí. Hoje é muito comum empresas darem bem mais aí de alguns meses. E ela acaba sim voltando para a área dela, voltando a trabalhar. Então existe um tempo aí padrão que por escolhas de negócio a pessoa remove aí, mas um tempo comum é de 3 a 6 meses. E uma boa prática aí é tomar eu sempre comento, tomar cuidado aí com os administradores da instância, quantos administradores você tem na instância aí, principalmente em ambiente produtivo. Quanto menos administrador, melhor é a sua administração do ServiceNow, dentro de licenciamento, dentro do gerenciamento da plataforma, cuide aí da sua instância, tenha carinho com ela. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um clube. Espero ter colaborado mais uma vez aí com um pouco de conhecimento para vocês. Muito obrigado, abraços, até o próximo clube.